devemos tomar cuidado se não queremos ficar aqui. Andando nos caminhos sem saber aonde ir. É só 50% orando por ti. Todos estarão no campo, é só o que vai subir. Todos estarão dormindo, e só Deus fica aqui. Então é 50% que irão orar por mim. Seja um 250, que vão ficar aqui. Também que está escrito, você pode conferir. Só 50% que irão orar por mim. Hoje estarão é só o que vai subir. Dois estarão dormindo, só Deus fica aqui. Então é 50% que irão orar por ti. Dois estarão no campo, é só o que vai subir. Dois estarão dormindo, só Deus fica aqui. Então é 50% que irão orar por mim. Glória a Deus, aleluia. É Deus de glória. Graças a Deus, é só 50%, né, irmão? Que vai subir. É aquele que realmente lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia diz muitos chamados, poucos escolhidos, né? São bem poucos. Querido, eu peço por gentileza para você se colocar de pé. Como hoje é um dia especial, né? Como dia da Páscoa, é bíblico. E eu preparei algo aqui para os irmãos. Você vai estar abrindo a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 28. Glórias a Deus, Mateus 28. A ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres. Glórias a Deus. Se todo mundo fosse refletir, né, irmão, o significado da Páscoa, o mundo não estaria como está hoje, né? É verdade. Desse um pouco de reverência, né, ao verdadeiro símbolo da Páscoa, né? Diz assim, ó, Mateus 28, verso 1 diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram e espavoreados ficaram, como se estivesse morto. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres,
lhe disse: não temais, porque sei o que busca. Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vedes, ele jazia. Amém? Estamos todos a sério? Glórias a Deus. Todos nós sabemos, né, irmão, que Jesus, ele veio a este mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Evangelho significa notícia de salvação. Jesus, ele veio trazer a notícia da salvação. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele, ao ser o Salvador, ele passou por vários processos, irmão, na sua caminhada, na sua jornada. Ele não foi reconhecido como Messias, como Salvador. Ele foi tratado como um qualquer, né? Como hoje a sociedade trata eu e você como qualquer pessoa. Mas Jesus, ele era diferente, irmão. Ele era 100% homem e 100% Deus. E nele não havia pecado. Pelo contrário, ele veio para salvar o pecador. E até hoje, ele está aí para nos salvar, e se você quiser. Se eu quiser ser salvo, nós obedecemos a sua palavra, irmãos. Porque ele deixa o livre-arbítrio para o homem escolher o que bem quiser. Ele jamais vai interferir nas tuas decisões. Ele vai te respeitar. Ele pode até usar homens e mulheres de Deus para tentar convencer você dos nossos erros, dos nossos pecados, para nós relembrar-se da morte dele na cruz do Calvário. Como hoje, em muitos lugares, muitas igrejas estão abertas, estão, né, aleluia, aí, refletindo sim a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, que é algo que o homem deve refletir, irmão, que a mulher deve refletir. Embora Jesus, quando ele veio ao mundo, irmão, ele veio com uma missão de salvar o pecador, salvar o homem, porque ele disse, ele mesmo dizia: eu vim não para fazer a minha vontade. Você não está aqui para fazer a sua própria vontade, porque se fosse para você fazer a sua própria vontade, você não estaria aqui. Se eu fosse olhar para a minha própria vontade, você não estaria aqui. Assim é Cristo Jesus, quando ele veio, né? Todos conhecem a história, né? Que ele foi concebido pelo Espírito de Deus. O Senhor, ele olha de lá de cima e vê uma mulher justa, fiel, temente a Deus. Talvez existiam outras mulheres, mas não como Maria. E ali, o Senhor determinou-se que ela viesse a carregar por 9 meses o nosso Salvador. Aleluia. E a depois, aleluia, porque o próprio Senhor Jesus, ele se ofereceu para vir, irmão. Porque quando Deus, ele olha de lá de cima e vê que o mundo estava no pecado, que o mundo estava totalmente em ruína, alguém se ofereceu para vir, para tentar salvar a raça humana da maldade. Tentar, aleluia, fazer que o homem escapasse-se da ira de Deus naquele dia, do grande
sabia. Então o próprio Senhor, ele se ofereceu como cordeiro. Embora ele cresceu, aquela mulher chamada Maria carregou ali aquela criança por 9 meses, teve que se esconder, né? Porque que quando veio aquela ordem para matar todas as crianças, então Maria pegou o menino e foge. Aleluia. Tudo Deus guardando para que eu e você pudesse ter essa oportunidade de um dia estar agradecendo Ele por essa oportunidade, irmãos. E aquele menino, ele cresce e começa a pregar no meio dos doutores, irmão. Jesus, ele começa com seus 12 anos, começa a pregar no meio dos doutores. E os doutores da lei, conhecedores da lei, ficavam abismados por tanto conhecimento que aquele menino tinha, de 12 anos de idade. Mas não sabia ele que Jesus era o Salvador. Que Jesus, ele veio, aleluia, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque ele era que veio trazer a notícia de salvação. Mas ele passou por tanta coisa, irmãos, por tanto sofrimento. Eu não sei se você já chegou a ver, né, a paixão de Cristo, né? Quem não tem coragem não vê, né, irmão? É mais ou menos aquela história ali, irmão. O que Jesus passou, irmão. Agora, se você parar para analisar, irmãos, o que Jesus é na minha e na tua vida, irmãos. Mas nenhuma palavra saía da boca dele. E ele fez tanta maravilha, tantos prodígios ele fez, milagres. Ele curou, ele fez tantas coisas, irmãos. Mas quando ele estava para ser condenado à morte, irmão, aquele mesmo povo que Jesus fez tanta maravilha, que Jesus operou grandes maravilhas, aquele mesmo povo estava lá gritando: crucifica Jesus e solta Barrabás. É verdade. Porque na festa da Páscoa era acostumado Pilatos soltar um preso. Pilato até tentou livrar Jesus. Pilato até mesmo tentou dizer à multidão, dizendo: não vejo nenhuma causa, não vejo nenhuma acusação contra este homem, para que pudesse ser condenado à morte, para que vocês viessem crucificar a um homem inocente. Mas aquele mesmo povo estava lá gritando: crucifica Jesus e solta Barrabás. E Barrabás merecia, porque era um ladrão. Mas antes disso, irmão, até Jesus chegar a esse, irmão, a esse estado, Jesus, ele foi humilhado, irmão. Jesus, ele sofreu por mim e por você, irmão. E a Bíblia diz que no final, ao findar do sábado, depois que Jesus, ele apanhou tanto, irmão, porque Pilato primeiro ordenou que ele viesse a ser chicoteado para tentar livrar ele da crucificação. Mas mesmo assim, irmão, não adiantou. Jesus foi chicoteado por mim e por você, derramou sangue. E hoje muitas vezes nós não paramos para analisar, irmão, o quanto Jesus ele sofreu pela nossa vida, irmão. Ele pagou tamanho preço na cruz do Calvário.
E ao dar-se a ordem para ser crucificado, Jesus estava tão fraco, irmão, que ele não aguentou carregar a cruz. Porque ele apanhou, sabe por quê? Por pregar a palavra, por falar do reino de Deus, porque ele dizia: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que vós se arrepende dos vossos pecados. É, Deus, aleluia. E nós temos que se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Porque cada vez que nós pecamos, nós crucificamos Jesus novamente, irmão. Aleluia. Você não aguentaria uma terça parte carregar aquela cruz, irmão. Porque a Bíblia diz, irmão, que a cruz não era tão pesado, mas todos os nossos pecados que estavam sobre aquela cruz. Eram os nossos pecados que estavam ali. Jesus carregando. Jesus, ele apanhou tanto, mas tanto, irmão. Ele apanhou com um chicote. Mas Jesus, ele continuou resistindo. Aquela chicotada que era dada em Jesus, ele resistia. Por causa de mim, por causa de você. Para que eu e você tivesse vida. Para que nós reconhecêssemos o quanto nós somos pecadores. Depois trocaram o chicote. Os soldados romanos trocaram o chicote. Com o chicote nas pontas tinha prego. Chicoteava Jesus, irmão. Aonde o prego batia, irmão, arrancava um pedaço de carne do corpo de Jesus, irmão. Jesus, ele foi perdendo sangue, muito sangue. Só para você analisar, irmão. E mesmo assim ele continuou firme e forte ali. Porque ele sabia que quando ele veio com uma missão de salvar o homem, o pecador, aleluia, da sua ignorância, porque o povo estava dispersa. É, Deus, aleluia. Por caminhos errados. Mas quando de repente ele não estava mais aguentando, irmão, um dos soldados de Pilatos chegou e pediu para que parasse. E ele já estava tão fraco, irmão, e colocaram uma coroa de espinha na sua cabeça, furou toda a sua cabeça, colocaram uma túnica e ali zombaram dele. Olha aí o rei dos judeus. Porque quando ele se apresentou diante de Pilato, Pilato perguntou para ele assim: tu és o rei dos judeus? O que saiu da boca de Jesus foi: tu o disseste. Porque o povo judeu não reconheceu ele como Messias, como Salvador. E de que forma que eu e você reconhecemos ele, que ele é o nosso Salvador? É seguindo ele, obedecendo ele, sendo temente a Deus, sendo temente a ele, não pecando mais. E depois que decidiram que ele carregasse uma cruz, então Jesus começa a carregar aquela cruz pesada, irmão, dos nossos pecados, até o Monte Gólgota, para ser crucificado. É, Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, caminhando por caminho, irmão, carregando aquela cruz,
Ele não aguentava mais. Quando você fica doente, você não tem força para nada. Você não tem ânimo para nada. Você não consegue nem levantar nada. Agora você imagina o Senhor Jesus naquela situação de fraqueza, perdendo muito sangue, e todo aquele sangue que estava correndo no seu corpo era para a remissão dos nossos pecados, irmãos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que no final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena, que é a mais que se comoveu com Jesus, irmãos, foi uma mulher que ele livrou da lei de ser apedrejada. E foi a mulher que sempre chorava por Jesus, irmãos. E depois que Jesus estava lá na cruz do Calvário, você imagina colocar Jesus, quando Jesus chega lá, irmão, porque um se compadeceu dele, se ergueu e ajudou Jesus a levar a cruz, irmão, porque ele não aguentava mais, não tinha mais força. E mesmo assim, antes ainda, ele apanhava pelo caminho. Jesus, ele apanhava por quê, irmão? Ele apanhava por causa de você, irmão, por causa de nós. Por causa da raça humana, Jesus apanhava. Foi chicoteado. Uma coroa de espinho na sua cabeça. E quando ele chega lá no Monte Gólgota, coloca Jesus deitado na cruz, abre a sua mão, pega um prego deste tamanho, coloca no meio, enterra na mão. Do outro lado a mesma coisa. E nos pés, irmão. E Jesus, irmão, naquela aflição, porque como eu falei para vocês, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não aguentava mais. Ele olha para o céu e diz: Pai, por que me desamparaste? Agora você para e imagina a aflição que Jesus estava tendo naquele momento de aflição. Por quê? Porque ele era 100% Deus, 100% homem. E o mesmo assim o homem continua pecando. Aleluia. Ele morreu por mim e por você, irmão. Então ele olha ao céu e diz: Pai, por que me desamparaste? Porque se Deus quisesse, nenhum mal aconteceria com ele, irmão. Mas ele se ofereceu porque ele era o próprio Deus, irmãos. Ele veio para nos salvar, aleluia. Esta é a verdadeira Páscoa que você deve refletir, irmão. Aleluia. Você imagina ele disse: eu tenho sede. Eu tenho sede. Pegaram uma esponja com vinagre e molha a sua boca. Você vê como o homem é cruel. Aí você para um pouquinho para refletir e ver, irmão. Será que quando você chegar naquele dia, se você que não servia a Deus de corpo, alma e espírito, quando você chegar naquele dia, Ele vai deixar você ser salvo? De maneira nenhuma, irmão. Jamais Deus ele vai deixar, irmão, o seu filho vir na terra e morrer em vão.
O que eu e você sofremos não é nada, querida. O que nós sofremos não é nada. E quando ele pede água e dá um vinagre para ele, ele vê que realmente, irmão, ele tem que entregar o seu espírito na mão de Deus. E ele fala, tudo está consumado. E o véu do templo se rasga. E eu marquei algo aqui importante para vocês, irmão. Para que você possa entender, irmão. Nenhuma doutrina bíblica é mais importante do que a doutrina da ressurreição do Filho de Deus. Nenhuma doutrina. Glória a Deus. Isso no meu entendimento, irmão. Nós podemos pregar a noite inteira, irmão. Mas se nós não reverenciar a morte e a ressurreição de Cristo, que morreu por mim e por você, e por qualquer um pecador, irmão, o que nós estamos fazendo para Deus? É verdade, meu Deus. Aleluia. Então, nenhuma doutrina, não adianta você ter conhecimento, é mais importante do que a doutrina da ressurreição do Filho de Deus. Através dele veio a ressurreição para todos. Então, Jesus, ele morreu para todos, sem fazer exceção. Jesus, ele morreu para todos. Mas quando ele morreu para todos, ele quer que todos venham a arrependimento. Ele não morreu somente para os judeus, irmão. Não. Ele morreu para todos. Aleluia. Abre lá em Romanos 8,17 para você, irmão. Romanos 8,17. Eu peguei umas referências aqui, só para que você possa entender, irmão, sobre a ressurreição de Jesus, irmão. Porque para mim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Romanos 8,17. Se somos, eu vou esperar que os irmãos achem. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro. Herdeiro de Deus. E cordeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu. Até chegar na cruz, Jesus sofreu, irmão. Ele já sofreu quando ele veio, que os seus não receberam, os seus não reconheceram. Ele foi humilhado. E até chegar à cruz do Calvário, ele sofreu. E aí, Paulo está dizendo no livro de Romanos, dizendo, ora, se somos considerados filho, somos também herdeiro. Somos considerados herdeiro de Deus. E também cordeiro. Tu estás preparado para sofrer? Aleluia. Tu estás preparado para chegar até o tribunal? Quando eu falo tribunal, eu falo tribunal dos homens. Porque você não viu ainda o que é perseguição. Que é como eu já falei aqui. Eu não sei se foi ontem ou se foi quinta-feira. Existe aí um estado que já fizeram a lei. Que não se pode mais chamar alguém aqui na frente e dizer, em nome do Senhor Jesus, está repreendido o demônio. Não se pode mais falar. Não pode mais repreender e falar o nome do demônio. Ou Satanás, porque ofende as outras religiões. Estão criando essa lei lá em Brasília. Ainda, graças a Deus. Ainda, se for permissão de Deus, vai acontecer. Mas ainda, graças a Deus, que nós temos ainda deputados que são crentes que não concordam com isso. Aí você vê. Antigamente não, antigamente podia expulsar o demônio. É demônio, tem que ser expulso mesmo.
mas não pode falar no nome do Beelzebub. E você ainda quer brincar de ser crente? Você não quer refletir essa data sobre a ressurreição e a morte de Jesus Cristo? Que um dia que nós partir com Jesus Cristo, nós também seremos ressuscitados? Aleluia. É que Paulo está dizendo: ora, se somos filhos, somos também herdeiro e herdeiro de Deus. E também somos considerados cordeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É que Paulo está dizendo: se nós estamos sofrendo com Ele, também seremos glorificados, porque valeu a pena sofrer. Mas o nosso sofrer hoje, ela é espiritual. Abre lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 17. Só para você ver que não estou falando, irmão, de mim mesmo. 15, 17. Olha que Paulo está dizendo também à igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios vinha sofrendo, perseguição. Olha que diz: e se Cristo não ressuscitou, e vã É a vossa fé. ainda permaneceis nos vossos pecados. Está vendo? E se Cristo não ressuscitou, É em vão a vossa fé. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou, irmão. Aleluia. Se nós achamos que Cristo não ressuscitou, irmão, é em vão a nossa fé e ainda nós permanecemos no pecado. Permanecemos no pecado. aleluia. E de repente a Bíblia vai dizer, irmão, que quando Jesus ele entrega o seu espírito a Deus e diz: tudo está consumado. Mas antes disso, olha a palavra que Jesus falou, irmão, antes de morrer, irmão. Perdoa, Porque eles não sabem o que fazem. Jesus ainda pronuncia essa palavra: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se eles soubessem, eles não fariam. Aleluia. Mas perdoa. Mas depois ele entrega o seu espírito na mão de Deus e ali morre. E a Bíblia vai dizer que um homem chamado José, ele vai até Pilato e pede autorização para sepultar Jesus, tirar Jesus de lá da cruz e sepultar Jesus, irmãos. E Pilato ordena que sim. E a Bíblia vai dizer que ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outras Marias foram até ao sepulcro. Eles foram visitar Jesus. Mas ao chegar lá, Jesus já não se encontrava mais. Aleluia. E a Bíblia vai dizer: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. O anjo do Senhor. E os guardas tremeram e apavorados ficaram como se estivesse morto. Mas o anjo se dirigindo-se às mulheres, porque as mulheres foram procurar Jesus. Mas aí o anjo diz a elas: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou.
Glória a Deus, aleluia. Ressuscitou no terceiro dia, irmão. E é uma data como hoje. Ele ressuscitou. E qual é a imagem que você representa dele? Qual é a imagem que você tem, irmão? De um Jesus morto? Ou de um Jesus que veio e padeceu por mim e por você, irmão? O que Jesus tem representado para você nesses dias? Você, irmão, você, adolescente, o que Jesus tem representado para você? A vida eterna? É, Deus, aleluia. A ressurreição? Se a Bíblia diz que Ele é a vida e a ressurreição, quando nós partimos dessa terra, com Ele nós seremos ressuscitados. Porque Ele vai ressuscitar, irmãos. Deixa eu falar algo sobre a Páscoa, irmão, do povo de Israel, que eu também marquei aqui. Que a Bíblia fala, irmão, que o próprio profeta Isaías profetizou a morte de Jesus. O próprio profeta Isaías profetizou que Jesus veria alguém, o Salvador. Mas também o profeta Isaías profetizou que Jesus morreria. Desde que Israel partiu do Egito, há cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, que depois passou a ser chamado judeus, celebra a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa foi celebrada lá. Todos os anos, Deus ordenou que os israelitas celebrassem a Páscoa para comemorar o grande livramento que Ele daria ao seu primogênito. Sabe como? Quando o faraó estava endurecendo o coração, não deixava de jeito nenhum, aí o Senhor ordenou a morte de todos os primogênitos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ordena para que Moisés ordenasse que matasse ali os carneiros e molhasse o sangue no umbrais das portas, porque o anjo da morte iria passar e não ia poupar ninguém. E ali a carne do cordeiro. Aí você observa a grande profecia, irmão. Quando Deus ordena ao povo de Israel para que matasse aquele cordeiro, e aquele sangue daquele cordeiro, que era a vida, fosse passado nos umbrais das portas, e a carne daquele cordeiro fosse assada e eles preparassem a ceia deles. Era um grande livramento que Deus estava dando para comemorar o livramento que Ele daria aos seus primogênitos no Egito, na noite em que o anjo da morte passasse pelo Egito, através do sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, os primogênitos dos israelitas fossem poupados da morte. Aleluia. Sabe o que significa a Páscoa, irmão? Em hebraico, significa escapar. A Páscoa hoje não é chocolate, né, irmão? É escapar do anjo da morte, que sente o ser humano sem salvação, irmão. Que quer dizer poupar. Os israelitas foram protegidos, poupados
da condenação da morte, executaram por Deus contra todos os primogênitos do Egito. Desde então, todos os judeus celebram a Páscoa, comemorando o livramento. E o que nós estamos fazendo hoje, irmãos, é comemorando a morte e a ressurreição de Cristo. E o grande livramento que Ele tem nos dado, irmão, de nós não morrer sem salvação. Que você possa, irmão, sempre refletir, irmão, sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, o que Ele simboliza para você, irmão. A Bíblia diz, ainda que esteja morto, se tu crer, viverás, irmãos. Tu viverás. Se hoje o povo viesse, irmão, tirar um tempo para Deus, todo o mundo inteiro, né? Mas não é assim como funciona. Alguns celebram a Páscoa com festa, bebida. Aí o comércio pega, né? Para ver comércio e é chocolate, né? Porque é comércio, né? Igual o Natal, né? É igual muitos dizem que Jesus nasceu, né? De dia 25. Mas não nasceu dia 25, né? Jesus nunca nasceu dia 25. Claro que nós temos que comemorar, né? O nascimento de Jesus. Não significa que se foi dado uma data, algo simbólico, que você não vai respeitar, você não vai comemorar, você não vai lembrar que um dia veio o nosso Salvador. Mas se olharmos pela Bíblia, quando o anjo do Senhor visita Maria no 6º mês e diz que ela daria um filho, você conta do 6º ao 9º mês. Pelo calendário hebraico, não fecha em dezembro no nosso calendário, irmão. De maneira nenhuma, irmão. O anjo do Senhor visita Maria. Tu darás um filho e porá o nome dele de Jesus. No 6º mês. 6º mês é mês de junho, né? No nosso calendário, né? Então você analisa bem, irmão, que Jesus é muito mais além daquilo que você imagina, irmão. É verdade, Glória a Deus. Fica de pé, irmão. Quero fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Que você venha refletir, irmão, sobre a ressurreição e a morte de Jesus, irmãos. Não peca mais. Se pecares, saiba que tu tem um advogado. E esse advogado é Jesus, irmão. Enquanto nós estamos aqui na terra, ainda Ele pode te defender, irmão. Ele vai te defender, você e eu. Mas não deixa para chegar naquele dia, como uma história que eu já contei aqui, né? O camarada sempre dizia: julga minha causa contra o meu adversário. Mas de repente, quando ele mais precisou, irmão, ele foi e procurou esse amigo. E esse amigo disse para ele: poxa, eu não vou poder te defender, porque hoje eu sou o juiz. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Você tem orado ao Senhor? Você tem tirado um tempo para Deus, irmãos? Sabe o que está mais tirando o foco, irmão, das pessoas, irmãos? Desculpa a expressão do pastor Adriano, irmão. Isso é em geral, tanto para nós, tanto para os adolescentes. É as redes sociais, irmãos. Não se engana com isso, irmãos. Até dentro da igreja tem pessoas, eu já vi com meus próprios olhos pessoas, irmão, abrindo o Facebook dentro do meio da igreja, irmãos. Que falta de consideração e respeito para as coisas de Deus, irmão. É verdade. Será que nós não temos um minutinho, irmão, para desligar o nosso celular, irmãos, e se concentrar em Deus, irmãos? Nós usamos o nosso celular aí para fazer a transmissão aí, irmão, porque a nossa transmissão, a nossa igreja chega em muitos lugares, irmão. Até fora do Brasil a nossa igreja está chegando, irmão.
Mas é uma coisa que eu não posso deixar de falar, irmão. É uma coisa que mais entristece o Espírito Santo, irmão, quando a gente não tem limite, irmãos. Tira um tempinho para Deus e analisa, irmão, que a morte de Jesus Cristo não foi em vão e não será em vão. Mas deixa de ser em vão quando nós deixamos, irmão, de refletir, meditar e analisar e ver, irmão, o que Jesus passou por mim e por você, irmãos. O que Jesus passou por mim e por você, irmãos. Que você possa, irmão, focar mais nas coisas de Deus, irmãos. Foca nas coisas do Senhor, irmãos. Eu já fui em lugares, queridas, que até em cima do altar, irmão, líderes mexendo no celular, irmão, e vendo WhatsApp, Facebook. Isso é pecado. Isso é falta de consideração com a espiritualidade da igreja, do Senhor Jesus, irmãos. Por isso que, irmãos, desculpe a minha expressão, irmão, que hoje a resplandecer de Deus não permite, irmãos, pregar com tablet em cima do altar e nem com celular. É a Bíblia Sagrada, é essa que pode estar velhinha, rasgada, mas ela nunca vai perder o conteúdo. Glória a Deus. Aqui não. Louvado seja Deus. Ah, mas vocês estão atrasados, não tem importância, é melhor estar atrasado, mas com a espiritualidade da igreja. Glória a Deus. Eu quero orar em teu favor, irmão. Se hoje você não fez nada ainda para Deus, irmão, faça. Faça, querida. Jesus é a nossa ressurreição. Ele morreu um dia, ele ressuscitou, está dentro e no meio da sua igreja. Feche os teus olhos. Eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a vencer, meu Pai. Meu Deus, nesta data tão gloriosa, Senhor, nós estamos comemorando a morte, a ressurreição de Jesus. O Senhor um dia veio nessa terra, sofreu por mim, Senhor Deus, para que hoje eu pudesse ter vida, Senhor. Porque eu não tinha vida, meu Pai, eu não tinha, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a ser uma igreja espiritual, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a ser todos os dias uma igreja espiritual, uma igreja que busca, uma igreja que crê, meu Pai, que um dia o Senhor também vai nos ressuscitar, meu Pai, quando nós descer à sepultura, quando nós descer, meu Pai, ao pó, meu Deus, o Senhor vai ressuscitar a eu e meu Pai, a igreja, para que nós se tornamos herdeiros de Deus. Oh Deus de glória, venha abençoar, meu Deus, o teu povo, meu Pai. Concede a grande bênção e a grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Senta um minutinho, nossas crianças vão apresentar aí um... Glórias a Deus. Aleluia. Já vamos encerrar, né, irmão? Glórias a Deus. Temos 10 minutinhos para nós encerrar 9 horas. Glórias a Deus, glória a Jesus. E ela vai estar apresentando aí. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vem, Ana. Vem. Glórias a Deus. Vem, Cristina. Vamos, Cristina. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado
Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A nossa glória, a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu. Quem foi? Foi crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz.